Giliardi, bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, você, telespectador. Bom dia, Joinville. Bom dia, Norte Catarinense. NC Saúde com você até as 10h30, com muita informação, dicas importantes de saúde e também de educação. Fique com o NC Saúde, teremos muitas entrevistas no dia de hoje, com muitas dicas e muitas informações importantes para você, para nós e para o nosso dia a dia. Pessoal, e como é que foi sua semana? Como é que foi a sua semana, Giliardi? Muito boa, produtiva, corrida e muito boa. É mesmo? Bem, pessoal, você que está nos assistindo, meu muito obrigado mais uma vez você. E lembrando, viu, que domingo, aos domingos, tem aí a representação do NC Saúde às 13 horas até às 14 horas. Então, se você perdeu o programa de hoje, amanhã, sim, estaremos representando o NC Saúde às 13 horas aqui na TV Brasil Esperança, canal 11, e também pela TV fechada, viu, pessoal? Pela net aí. É isso, doutor? É isso mesmo. Agora, começando as nossas entrevistas deste sábado, eu vou pedir licença para o Carlos Rosa, a gente vai inverter um pouco agora a nossa liturgia costumeira. Vou pedir licença para o Carlos Rosa para que ele possa entrevistar a doutora Bruna Jakubowski, que é cirurgiã plástica. Ele vai conversar com ela de uma forma muito importante para trazer esse conhecimento. Muita dica, viu? Muita dica mesmo. E eu vou pedir licença para o Giliardi também, porque ele vai entrevistar a doutora Rochelle. É isso, doutor? É isso mesmo. Doutora Rochelle, que é fonoaudióloga, doutora em fonoaudiologia, que vai trazer para o NC Saúde, para você, querido telespectador, o conhecimento do que é a fonoaudiologia, especificamente quando a gente fala de afasia. Você já vai ver. Então, vamos pedir licença ao nosso telespectador. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais NC Saúde. Nascida e criada em Joinville, mas se divide na mesma e também em Curitiba, para poder atender melhor os seus pacientes. Estamos aqui com a doutora Bruna Jakubowski, cirurgiã plástica. Doutora, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, é um prazer. Todo nosso, né? Obrigado mesmo. Doutora, uma pergunta já, vou fazer um bate-papo com a doutora. Qual é a sensação hoje de ser uma das únicas mulheres a ser uma cirurgiã plástica e qual é a sensação também de realizações, vamos colocar assim? Sim. Qual é a sensação hoje? Então, é uma honra, na verdade, né? Sempre quis ser médica, né? Mas desde infância isso? Sempre quis. Sempre gostei muito de cuidar das pessoas, sempre tive essa característica. Mas a ideia de ser cirurgiã, né, independente de plástica ou não, foi nascendo durante a faculdade, né? Durante a faculdade. Mas a especialidade da doutora foi já do início, quando realizou a faculdade, ser uma cirurgiã plástica ou era outra? Não, eu queria ser dermatologista. Dermatologista. Olha só que maravilha. E já estava focada nisso, né? E é muito interessante, porque você entra muito novo na faculdade, muito imaturo, né? Sim. Então você não tem ideia do que realmente é nem a medicina, muito menos as subespecialidades. Então, na época, eu já namorava o meu marido, desde a época da faculdade, a gente era da mesma turma. Olha né? só, maravilha. E ele é da mesma área, doutora, não? Não, ele é neurocirurgião. Neurocirurgião. Sempre quis ser e é super feliz nisso. Olha só, que maravilha. Mas ele mesmo me ensinou algumas coisas muito interessantes nessa época da faculdade. E ele, apesar de já saber o que ele queria, ele estudava todas as matérias e todas as especialidades como se ele quisesse aquela matéria. Então, por exemplo, pediatria, que é uma coisa, né, totalmente diferente da plástica, como da neurocirurgia, ele se dedicava à pediatria. Ginecologia também, não interessava que ele não queria fazer aquilo. E eu achava muito interessante isso, né? Admirava ele, esforçado. Bastante bacana. E também eu simplesmente abri a minha cabeça. Eu entrei na medicina querendo fazer dermato e resolvi, né, me espelhando nele, que eu iria abrir o leque e deixar com que as coisas acontecessem. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei finalmente na metade da faculdade, que era a época de passar pela dermatologia, foi uma decepção total, assim. Sério? Porque eu descobri que o que eu gostava era da parte da cirurgia dermatológica, né? Que era de fazer os procedimentos. E aí eu tive um professor de dermatologista, nossa, excelente, e ele olhou pra mim e falou assim: mas Bruno, não faz sentido, você só gosta da cirurgia, né? Dessa parte ali de lesãozinha de pele, coisas assim, né? Um pouco mais monótonas, vamos dizer assim. Você não acha legal. Por que você não faz cirurgia? Cirurgia? Mas eu mesmo não conhecia nenhuma cirurgia plástica, mulher.
nem cirurgia A doutora normal, na enfrentou verdade. vamos dizer assim, algum tipo de preconceito por ser uma mulher hoje cirurgiã plástica, doutora? Sim, graças a Deus eu fiz a minha residência no Rio de Janeiro, né? Que tem um número enorme de cirurgiãs plásticas mulheres, inclusive mulheres mais velhas, né? Sim. Existe uma médica que é super famosa lá no Rio de Janeiro, que é uma das primeiras cirurgiãs plásticas do Brasil, Sim. né? É lá no Rio de Janeiro, super famosa, e eu, nossa, super me inspirava nela, assim. Bem conceituada hoje. Super bem conceituada, né? Operou Roberto Carlos, então você Olha vê, só, assim, maravilha. você E a doutora vê... tem esse conhecimento com ela? Sim, se inspirou nela também, sim, não? Sim, com certeza, É. né? O meu chefe próximo era um homem, né? Que eu super admiro também, o Dr. Farid Hakimi, mas que sempre me tratou com muita igualdade. Né? Lá não existia isso. Mas em Joinville teve esse preconceito, doutora? Porque a doutora é em Joinville, Sim. uma das únicas, né, cirurgiã plástica. Sim, né? isso aqui no Sul é um pouco de tabu, assim, né? Eu percebo às vezes até mesmo as próprias pacientes. Elas vêm consultar, eu vejo assim que elas gostam, que elas confiam, mas elas me olham e falam, mas é você mesmo que opera? Sabe? Sério? Eu né, super entendo isso porque é uma coisa nova mesmo, Sim. né? Mas eu acho que ninguém melhor do que uma mulher para entender uma mulher. Uma mulher, isso né? Já passei por situações em centro cirúrgico, não aqui em Joinville, né? Mas de perceber assim, o cirurgião passando pela minha sala e olhando, tá, mas ela vai fazer sozinha isso? Não vem nenhum homem ajudá-la? Um preconceito, né? bastante Mas nunca deixei, machista, vamos dizer com assim. Com certeza, mas nunca deixei, até porque outras profissões, né, passam por isso também, Sim, né, com certeza. Outra, sim. Mas nunca deixei me abalar de jeito nenhum com isso, pelo contrário, né? Me Você, instigava mais você superou, na verdade, a expectativa, não foi, doutor? Sim, com certeza. Porque, até as verdade, minhas próprias expectativas, porque você não talvez... deixou se abalar por pessoas que queriam, talvez, vamos dizer bem correto, derrubá-la de uma certa forma. Vamos ser bem bom para falar português correto. Engraçado, assim, porque né, na cirurgia plástica a gente tem que se preocupar bastante com a nossa estética também, né? Sempre. A gente acaba sendo o exemplo para paciente, né? Eu sempre falo isso, assim, se a paciente chega aqui e eu tô mal arrumada, eu não me cuido, eu não me gosto, como é que você vai cuidar da como paciente? que eu vou cuidar dela? Então a primeira coisa, a gente tem que estar bem com a gente mesmo pra gente conseguir cuidar de alguém. Olha, se né? amar primeiramente, né? Exatamente, mas por isso também sofri mais preconceito. Porque primeiro que as mulheres em si, né, as pessoas pensam que a gente tem que ter duas escolhas, ou você é inteligente ou você é bonita. Né? Isso é muito interessante. E hoje a doutora faz um trabalho corporal, vamos dizer assim, em todo o corpo? Sim. Ou somente tem uma área cirurgia específica? plástica completa. Completa. Né? Eu faço toda a parte corporal, lipoaspiração, abdominoplastia, cirurgia de mama, prótese, redução de mama, né, para pacientes com gigantomastias também. Atendo bastante homem, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Agora, essa doutora também atende homens. Isso é uma coisa que me deixa cada vez mais feliz, né? Porque apesar de ter toda essa parte de preconceito, né, de te olharem meio torto, será mesmo que dá pra, né, confiar? Quando eu vejo a quantidade de homem frequentando o meu consultório, confiando, fazendo cirurgia comigo, né, confiando, quer queira ou não, na hora da cirurgia, sou eu que estou cuidando de você, não tem ninguém da tua família lá. Então eu digo, isso é muito importante. Doutora, deixa eu fazer outra pergunta para a doutora. A parte, digamos, do homem. Qual é a parte que o homem vem hoje aqui com a doutora? Porque eu sei que a doutora atende muito mais mulheres. Sim. Mas os homens, eles vêm para fazer a parte, digamos, mais facial, peitoral? Eu acho que é muito cíclico, assim, né? Eu tenho muito homem que faz muito procedimento minimamente invasivo, que seria botox, preenchimento, né? Que eu acho uma coisa sensacional. Hoje em dia você não precisa mudar o seu rosto, né? O objetivo não é deixar ninguém com o rosto de outra pessoa, não. O objetivo é a gente conseguir chegar na nossa melhor versão por mais tempo. É velho, né? Eu concordo. É um cuidado seu, né? Eu também tenho uma certa idade que eu me cuido muito também. Quem sabe não vai fazer um botox aqui. Quem sabe eu vou deixar o meu cartão com você. Mas eu acho sensacional, porque assim, não vai tirar a masculinidade de ninguém, né? Um botox para prevenir que você tenha
rugas fortes, né? Rugas também. Tem homem que fica com um pouco de vergonha, assim, eles tentam marcar sempre o último horário para não encontrar ninguém. Eu já não tenho essa vergonha não, né? não. Então tem homem que acha o rosto muito fino, então acha um pouco feminino, a gente consegue com preenchimento definir um pouco mandíbula, claro, coisas sutis, eu sou contra grandes procedimentos que vai mudar o teu rosto, acho que todo mundo é bonito de um jeito, a gente só tem que destacar, né, o que precisa e esconder um pouco o que não é tão bonito. Tem pessoas que se cuidam mais e outras se cuidam menos. Sim. Tá certo, umas por falta de renda, claro, né, a gente sabe. Outras, né, por ter renda, mas deixa de se cuidar. Sobre mulheres, doutora, quando a doutora chega uma paciente aqui, e essa paciente, ela chega já com a autoestima bem baixa, porque muitas vezes essa mulher que às vezes quer ir para uma praia e quer para um parque aquático e coloca o seu biquíni e ela se sente mal com aquilo. Muitas vezes a doutora pegou, digamos, paciente, às vezes, sendo sincero, né, com lágrimas nos olhos. Muito. A gente aqui acaba virando cirurgia plástica, psicóloga, amiga, conselheira, porque normalmente a paciente que nos procura, ela está numa fase com que ela não está bem com ela mesma, né? Principalmente nessa época de pandemia, todo mundo ganhou um pouco de peso, todo mundo está praticando menos exercício do que antes, por medo de academia, de contaminação, tudo isso. Em virtude disso, doutora, veio muito mais procura cada Covid? Eu acho que o consultório está tendo um outro perfil de paciente, né? Muita gente que talvez antes da pandemia não estava tão incomodada com a barriga, né? E agora, com esse negócio de isolamento social, ganho de peso, as pessoas estão mais deprimidas, decidir fazer a cirurgia plástica, né? Então tem que ter essa consulta pré-operatória essencial. Sempre gosto que venha marido ou esposa junto, porque eu acho que isso tem que ser uma decisão familiar, até porque vai exigir cuidados em casa, né? Toda uma estrutura. Né? Exatamente. Tem filho pequeno, vai ter que ter alguém para cuidar, então tem que ter toda uma estruturação, né? Principalmente porque normalmente é a mulher que organiza tudo, então tem que ter toda esse combinado prévio. Então, assim, a doutora falou que a cirurgia plástica não faz milagre, então cuidado precisa exatamente. Antes e pós. Então, assim, decidi, organizei, a gente tem que fazer essa consulta, é pedido vários exames, né? Avaliação cardiológica, exames laboratoriais, exames de imagem pra gente ver se tá tudo certo. Costumo dizer, as pacientes não estão doentes, né? Apesar de que muitas vezes elas estão doentes da alma, né? Por uma autoestima baixa, tudo isso. Mas nada pode dar errado. Essa é uma das piores sensações, com certeza. Uma das piores sensações. Então tudo tem que dar certo. Por isso que é muito importante a gente estar fazendo esses exames pré-operatórios, porque a cirurgia tem que ser perfeita, nada pode acontecer, né? Além de todos esses cuidados pré-operatórios, peso. Peso é essencial. Uma cirurgia abdominal, doutora, esse cuidado tem que ser maior, não? Com certeza. Tá? Para fazer uma cirurgia plástica abdominal. O peso da paciente ele é totalmente inversamente proporcional ao nosso resultado. Se a paciente está acima do peso, ela está obesa, não é cirurgia plástica que ela precisa, né? A cirurgia plástica, ela não é para emagrecer ninguém. Isso é uma reeducação alimentar. Exatamente. A cirurgia plástica vai ser o final do caminho. Tem que ser um acompanhamento nutricional, acompanhamento com um profissional da área de saúde. Para essa paciente, muito mais do que cuidar da estética, tem que cuidar da saúde dela, né? Ela não pode vir para mim com pressão descontrolada, diabética, obesa, querer fazer uma cirurgia plástica. Não! A cirurgia plástica vai ser o final. Ela tem que tratamento. Exatamente, né? Ela tem que fazer toda uma preparação. Eu sempre falo, você decidiu operar comigo, a gente virou sócios. Para uma sociedade dar certo, você faz sua parte, eu faço a minha. Não adianta nada eu ficar lá horas operando a paciente, ser super chata, detalhista, sair de lá satisfeita com a cirurgia. E no pós-operatório a paciente não fazer dieta, não fazer o repouso. A cirurgia é totalmente prejudicada. Então é muito importante que a paciente tenha essa ideia de que a cirurgia plástica não faz milagre. Todo mundo tem que fazer a sua parte para no final a gente conseguir ter aquele resultado que a gente quer. Isso eu acho que é essencial. Bem, pessoal, vou deixar as considerações com a doutora Bruna Jacobowski. Vai falar um pouquinho aí pra gente, doutora, deixar seu contato também. E já agradecendo também a doutora por nos receber aí o NC Saúde
Muito obrigado, doutora. Obrigada, imagina, foi um prazer. Fico muito feliz, né, pela oportunidade. Nós agradecemos, claro. Me sinto muito honrada mesmo, né, de ter voltado para a cidade que eu tanto amo, que é a minha cidade, né, de conseguir realmente me dividir e ficar um pedaço da minha semana aqui. Tenho um carinho muito especial pelas pacientes de Joinville, eu acho que me sinto muito amada aqui. Fico muito feliz em poder realmente estar contribuindo com a autoestima de muitas mulheres. Realização, enche o meu coração quando sai a paciente daqui. Com um sorriso esbelto. Com um sorriso, ela entra aqui deprimida, quase se separando, às vezes com roupas largas, e no pós-operatório ela entra com decote, sorriso no rosto, até o jeito de andar é diferente. A autoestima retornou. O marido babando atrás dela, super feliz com o resultado. E o agradecimento também do marido, da família. Totalmente. Isso me deixa muito feliz. Então, eu fico feliz também saber que hoje temos pessoas como você que ajuda, né, doutora, a muitas pessoas a voltar àquela autoestima. Muitas vezes eu fiz alguns trabalhos estéticos, outras entrevistas, e saber o quanto as mulheres são, na verdade, demasiadas com algumas palavras, até mesmo de pessoas familiares. Sim. E saber que hoje, que o marido ajuda a esposa a se tornar bonita, porque quer ter mulher bonita, é caro. Tem que cuidar. É caro. Então, nós precisamos cuidar sim das nossas esposas, dos nossos namorados, enfim, quem seja. Nossa mãe, irmã, se puder ajudar, faça isso. Mas desprezar uma mulher, não faça isso. Com certeza, você não sabe o quanto o ego dela é muito mais frágil do que nós homens. Então, por favor, vamos respeitar cada vez mais as nossas mulheres. Principalmente agora, mês de março, é o mês das mulheres. E por isso, vamos ali novamente com a doutora Bruna Jakubowski, cirurgiã plástica. Doutora, eu falei a última pergunta que eu falei das considerações. Segura aí, Ayrton, o meu diretor que está lá. Ayrton, já corta aqui, Ayrton. Doutora, a doutora está em Joinville quais dias da semana? Para poder normalmente, sempre segundas e terças, né? E quartas, quintas e sextas depende da agenda cirúrgica. Normalmente Joinville, mas às vezes tem cirurgia em Curitiba já na quarta. E tem pessoas de Joinville que procuram a doutora em Curitiba também, não? Sim, existe um grande número de pacientes daqui de Joinville que acabam optando por operar em Curitiba. Então a gente tem essas duas opções, o paciente pode operar aqui, pode operar lá. A gente tem toda essa estrutura para dar todo o suporte necessário para o paciente. Essa Saúde, junto com a doutora Bruna Jakubowski. Estamos hoje aqui na Clínica Neurológica e hoje a nossa terceira entrevista é com a doutora Rochelle Lima e vamos conversar sobre a fonoaudiologia. Muito bom dia, doutora. Muito obrigado por nos receber aqui e aceitar o nosso convite para a entrevista. Bom dia, Giliardi. É um prazer estar aqui no programa e falar sobre fonoaudiologia é sempre uma alegria. A fonoaudiologia ela teve início há alguns anos atrás, ela é uma profissão recente e dia 9 de dezembro de 1981 foi quando ela foi regulamentada. Antes disso ela já existia, já tinha um curso de fonoaudiologia em São Paulo autorizado, mas a profissão ela é uma profissão recente, a gente pode dizer isso, né? Então a fonoaudiologia, o curso se dá em 4 anos. E após isso, os estudantes, os profissionais, eles acabam tendo escolhendo uma área que vão se dedicar mais, uma especialização. E nós temos em torno de 14 especializações na fonoaudiologia. E quais são as principais, não sei se pode dizer assim, quais são as principais ou as 4 mais comuns da área da fonoaudiologia? Então, as 4 mais conhecidas, assim, é a voz, que a gente fala de voz profissional, até mesmo de patologias da voz, professores que acabam, até hoje em dia, falando muito com máscara e acabam não tendo o som acaba não saindo adequadamente, então muitas vezes eles ficam com fadiga vocal, com dor para falar, então a gente atua muito na voz. A gente atua também em motricidade orofacial, que é a avaliação, prevenção de distúrbios da mastigação, então até mesmo da deglutição. Também audiologia, que é algo bem conhecido, a parte auditiva, onde muitos acabam utilizando o aparelho auditivo, então a gente faz uma prevenção também a respeito da parte audiológica. E a linguagem, que é o que eu mais pesquiso, que eu mais tenho o prazer de falar,
Então a gente tem a linguagem infantil e temos a linguagem adulto. Eu, particularmente, atuo mais na parte com adultos, né? É mais a parte de afasia. Muito bem, quando a gente fala de afasia, o que a gente pode considerar que é afasia e em que circunstâncias a gente percebe a afasia? Então, a afasia, ela é decorrente de um AVC, de um acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame, e ela acarreta um prejuízo na fala. Então, o paciente tem uma lesão cerebral e ele acaba tendo uma dificuldade em se expressar e entender também o que as pessoas falam. Muitas vezes a parte da escrita também fica comprometida, a parte da leitura. Então, esse tipo de patologia que eu gosto de atender e tenho me especializado mais e tenho estudado mais. Bom, então quando a gente fala de fonoaudiologia, a gente pode observar, tem 14 especializações, então é bastante amplo, né? Quais são as principais áreas de atuação da fonoaudiologia hoje? Então, a gente atua bastante em hospitais. Então, justamente vendo a parte da deglutição do paciente, então, ver se o paciente ele pode retornar à alimentação via oral e que tipo de dieta. Então, nessa parte, assim, muitas vezes o paciente está com sonda, né, de alimentação e o fonoaudiólogo vai fazer os testes com alimentos para ver se ele pode retornar por via oral. Também na maternidade, é onde a gente pode atuar com crianças recém-nascidas para ver como é que está a sucção, se está adequada, com o teste da orelhinha, também bem conhecido. Podemos trabalhar em clínicas, igual aqui, né, na clínica neurológica. Podemos atuar também em asilos, em postos de saúde e até mesmo na parte de docência, ensino superior, né, que até a gente tem aqui em Joinville a Faculdade ELUSC, que ela é pioneira em Joinville e também pode ser como professor atuando como fonoaudiólogo. E quando a gente fala, você comentou sobre a afasia, que é decorrente de um AVC, a gente imagina, entende, que quando a gente fala de AVC, a gente fala de pessoas mais idosas. É só isso que acontece mesmo? A afasia, ela se dá basicamente em idosos ou não? Então, é uma boa pergunta essa, que a afasia, a gente sempre pensa que realmente é em idosos que acontece. E realmente a grande maioria é idosa, mas agora a gente tem recebido muitas pessoas mais novas, com 30 anos, 40 anos, com AVC. E você saberia dizer qual é a mudança que ocorreu, qual foi a mudança que ocorreu para que essa característica do público, que deixou de ser tão idoso e passou a ser um pouco mais jovem, existe um fator preponderante que tenha feito isso acontecer? Existe um fator de estresse que acaba ocorrendo e também fatores relacionados com até mesmo a alimentação, a mudança de, enfim, começa a aumentar a parte de hipertensão, diabetes, então isso é uma causa do AVC também. Quais são os principais profissionais ou qual é o tipo de público que mais necessita do auxílio do fonoaudiólogo? Então, geralmente a procura é grande para crianças com trocas de letras, né? Então eles acabam falando inadequadamente e acabam procurando muito serviço de fonoaudiologia. A gente tem crianças com desenvolvimento atrasado na parte de linguagem em si, acabam demorando para falar, a gente chama assim, e acabam procurando também. Eu digo assim que a maior parte dos pacientes seriam crianças com trocas, mas nós temos a parte de audiologia que também é realizado muitos exames audiológicos, professores que acabam utilizando muito a voz e agora com a pandemia utilizam máscaras e acabam tendo muito cansaço para falar e eles acabam aumentando mais a voz, né? E acabam aumentando mais o volume e acaba sendo prejudicial para eles. Então, a fonoaudiologia ela acaba atuando nesses casos. E quando a gente fala da pandemia, a gente sabe que todas as pessoas foram afetadas por ela, né? Muitas pessoas deixaram de trabalhar no emprego normal, foram trabalhar em casa, home office. Todo mundo foi afetado e teve alguma alteração na sua rotina. No consultório, no atendimento do público que precisa da fonoaudiologia, houve alguma alteração tanto na característica das pessoas, né? Ou também no volume de pacientes? Sim, em especial após Covid. Então, tem alguns pacientes que eles acabam perdendo o paladar e o olfato
e eles acabam não conseguindo mais retornar e eles acabam fazendo terapia fonoaudiológica justamente para sentir o cheiro, para sentir o gosto. Então a gente tem uma série de produtos que a gente coloca, enfim, para cheirar, para sentir, juntamente com laser, terapia de baixa frequência. Então esses pacientes têm tido bastante procura após Covid. Outros também que acontecem, a parte audiológica, de novo, vou falar, que como tem tido muitas aulas online e às vezes a pessoa está no mesmo ambiente que outros, então eles acabam utilizando muito fones de ouvido. Então eles têm que aumentar às vezes um pouco mais o fone de ouvido, né, para que eles consigam assistir a aula online, e isso tem acarretado também, tem tido muitas queixas na parte da parte auditiva. E bem como os professores, que são os profissionais que utilizam muito a voz. Eles estão tendo bastante dificuldade na parte de falar, né, porque eles têm que falar um pouco mais alto, porque o interlocutor não consegue ver a parte da articulação. Não há leitura labial. Não há, exatamente. Então tem que prestar um pouco mais atenção, e muitas vezes a gente pergunta novamente para a pessoa. A gente pergunta novamente o que é tu falar, né? E a pessoa às vezes tem que responder novamente. Então o tempo de fala aumentou. E o tempo o ressecamento também de prega vocal, enfim. Então esses profissionais acabam procurando mais a fonoaudiologia também. E as pessoas que precisam do auxílio fonoaudiológico, elas podem encontrar onde esse auxílio? Então em clínicas particulares, nós temos hoje ali na Faculdade ELUSC um atendimento gratuito, então que pode se inscrever, colocar o nome, enfim, ficar na lista de espera. E lá nós temos todos os tipos de atendimento, desde criança até adulto. Nós temos lá um grupo de afásicos que a gente montou. Então é um grupo que ocorre 2 vezes a semana. Agora, claro, a gente deu uma parada, mas a gente vai retornar assim que possível. E é um grupo que é muito importante para os pacientes com afasia. Então nós também disponibilizamos desse serviço lá. Doutora, quando a gente fala de atendimento fonoaudiológico, é comum a gente pensar ou imaginar que sempre é necessário uma indicação, né, para chegar ao contato com o fonoaudiólogo. Isso é verdade ou existem outras formas? Uma pessoa que está em casa, ela diz, não, eu preciso do tratamento. Como é que ela faz para chegar até o fonoaudiólogo? Então, se o paciente tiver um convênio e ele quiser ser ressarcido por isso, ele precisa ir no médico para pedir as sessões, enfim, para trazer para a fono. Mas se ele não tem plano de saúde, ele quer realmente consultar, ele pode ir direto no consultório, marcar consulta e fazer avaliação, enfim, como não tem nenhum problema. De forma independente, ele pode vir, marcar consulta e iniciar o tratamento. Ótimo. Então, já indo em direção à nossa finalização da nossa entrevista, é comum também a gente ouvir, principalmente profissionais que usam muito a voz, como radialistas, cantores, né, vocalistas, apresentadores de TV, que usam muito a voz, que forçam muito. Tem um conceito nesse meio que fala do calo nas cordas vocais. Isso existe? O que é? Como trata? Como é que funcionam os calos vocais? Então, justamente o nome, eles falam calos vocais, a gente chama de nódulos vocais, que é o nome mais científico, digamos assim, né? Esses nódulos vocais, ele acontece pelo mau uso da voz. Então tem pessoas que eles acabam utilizando a voz mais superior, acabam forçando muito as pregas vocais, né, que são, né, as cordas vocais. Então eles acabam forçando, não respiram adequadamente, não tem pausas durante a fala e acabam não tomando água também, assim, regularmente. Então geralmente quem tem nódulos, né, calos vocais, é o profissional que é o profissional da voz. Então é um músico, é um radialista, como tu falaste, assim, é alguém que utiliza muito a voz. Um cantor, então se ele não usa adequadamente, ele pode sim ter um calo de prega vocal. Ótimo. Você que nos assiste, que percebe que tem alguma dificuldade vocal, procure a doutora Rochelle, ela vai orientar você da melhor forma possível aqui na Clínica Neurológica para trazer a qualidade vocal para você novamente.
finalizando a nossa entrevista, gostaria de deixar os últimos instantes finais para que você possa fazer as suas considerações. Então, primeiramente, gostaria de agradecer novamente o convite e algumas dicas. Se você tem algum desconforto vocal ou percebe que está com alguma diminuição, né, da parte auditiva, ou se está com alguma dificuldade em se expressar, ou até mesmo quem trabalha com voz e queira melhorar, queira falar um pouco melhor, realmente impostar um pouco mais a voz. Tem algumas dicas que a gente pode dar como fonoaudiólogos, né? Então, uma das dicas são beber água em temperatura ambiente, comer um pouco de maçã, que é astringente, que é excelente para quem trabalha com voz. Mas não somente a voz, se você tem um filho que tem dificuldade para falar, então procure ser um fonoaudiólogo, que isso vai fazer diferença na vida dele. Mais uma vez, doutora, muito obrigado por nos receber aqui. Desejo a você e à Clínica Neurológica sucesso nos atendimentos e que possa ajudar a nossa comunidade aqui na região de Joinville. Então tá, muito obrigada. Estamos de volta com a NC Saúde. Parabéns, Carlos, pela entrevista com a doutora Bruna Jakubowski e parabéns, doutora Bruna Jakubowski, pelas respostas efetivamente cirúrgicas que enriqueceram o nosso conhecimento sobre cirurgia plástica. Um bate-papo bem bacana, obrigado, doutor. Obrigado à doutora Bruna Jakubowski, que deu um assunto interessante a nós, a mim, a você, Giliard, que acho que tenha, né, gostou muito dessa entrevista, e você que está em casa. Você, mulher, você, homem, que está insatisfeito com você, muitas vezes, com a tua autoestima. A doutora Bruna Jakubowski pode ajudar você. Então, não fique com a autoestima baixa. Procure um especialista, procure um profissional que vai poder ajudar você. E olha, ela é uma profissional de mão cheia. Mão cheia mesmo, doutor. Pensa uma mulher assim, ó, simpática, educada e uma grande profissional. Muito profissional. E parabéns também a você, Giliard, pela entrevista com a doutora Rochelle, né? Fonoaudióloga, né? Exatamente. Fonoaudiologia é um assunto que vem tendo bastante destaque agora por causa do Covid também, das sequelas do Covid. É muito importante tomarmos alguns cuidados em relação à fonoaudiologia. E a doutora Rochelle foi muito assertiva também nos comentários e nas respostas que deu, e aprendi muito com ela e enriqueceu o nosso conhecimento também quando se trata de fonoaudiologia. E foi um bate-papo bem bacana, né? Um bate-papo bem... Foi interessante. Foi uma soma de um bate-papo. Foi muito interessante porque ela é doutora em fonoaudiologia com pesquisa na área da afasia. Então, as pessoas que passam por um processo de AVC, conhecido como derrame cerebral, e ficam com algumas sequelas, ela vai conseguir auxiliar você, a conseguir auxiliar seu parente, o seu amigo que tem esse tipo de dificuldade. Então, se você tem qualquer dificuldade, procure a doutora Rochelle, que ela com certeza vai ajudar você a ter uma autoestima elevada e resolver a tua situação. Eu vou pedir também, novamente, licença ao Giliard Dor para conversar com o Dr. Felipe, onde vai falar sobre psiquiatra, né? Ele é psiquiatra. Psiquiatra, né? Então, Giliard, eu vou pedir licença para você lá bater um papo com o Dr. Felipe. Estamos aqui na TVBE Joinville, mais uma vez, com uma entrevista e tratamos sobre um assunto extremamente importante e comum, atual, na nossa comunidade, e é sobre depressão. A nossa primeira entrevista de hoje, estamos aqui com o Dr. Luiz Felipe, atende na cidade de Joinville, e esse tema ele vem sendo cada vez mais explicitado e trazido à tona devido, inclusive, à condição de pandemia em que vivemos. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje um pouco com o Dr. Luiz Felipe. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Giliard, tudo bem? Bom dia aos telespectadores aí. E é um prazer estar falando com vocês para poder trazer alguma coisa do nosso conhecimento para a informação de vocês. Muito obrigado por nos receber aqui, por atender o nosso convite, levando em consideração essa situação em que vivemos no que diz respeito aí à pandemia e outros problemas também que são recorrentes e que acontecem, que trazem inclusive a pessoa a depressão, especificamente falando. Muito bem. Acho que é importante a gente primeiramente conceituar, né, o que é a depressão. Assim, Giliard, hoje a gente quando fala em depressão a gente está falando de um conceito clínico, né, médico clínico. A depressão antigamente, sempre existiu depressão, né? Não é algo novo. Existem muitos livros e passagens que relatam o fato, mas antigamente ela tinha outros nomes, né? Por exemplo, melancolia, né? Antigamente falava-se melancolia.
Então, hoje, a gente pega esse termo depressão para a prática médica, realmente, né? Então, seria uma síndrome, não é exatamente uma doença, mas uma síndrome composta por vários sinais, sintomas, e que tem uma prevalência muito alta hoje em dia também, tá? Sempre existiu, mas parece que a gente está vivendo aí uma certa epidemia também de depressão, se a gente pode dizer assim. E nesse sentido, quais seriam os principais sintomas desse quadro de depressão? Assim, a gente tem dois sintomas que são considerados cardinais, né? Um é a anedonia. Para quem não sabe o que é anedonia, é a incapacidade de sentir prazer nas coisas que antes lhe eram prazerosas, tá? Então, por exemplo, o indivíduo gostava de pescar, ou o indivíduo gostava de, sei lá, de andar de bicicleta, jogar uma bola, e de repente ele perde o interesse por esse tipo de atividade, tá? Então, esse é um dos sintomas cardinais. O segundo sintoma é o humor deprimido, né? Aquela pessoa que se sente triste, né? E aquilo fica É como se ela não tivesse mais alegria por viver. É mais ou menos isso, assim, tá? Então são esses os dois sintomas cardinais. E aí existem os sintomas complementares. Aí engloba falta de atenção, falta de memória, às vezes agitação, às vezes retardo, né? A pessoa fica mais lenta, a parte da motricidade do corpo realmente. Sempre tem alguns pensamentos negativos. Quando a gente fala de pensamentos negativos, muita gente pensa, é pensar em se matar. Não, às vezes é o pensamento de menos-valia. Poxa, eu não sirvo para isso, não sirvo para aquilo, sou um mau pai, sou uma mãe ruim, não sou digno do meu emprego. Então isso é um pensamento de menos-valia. Bom, nesse caso, então, a gente tem um grupo de sintomas, que nem o doutor falou, temos dois cardinais e vários complementares que não necessariamente aparecem em todos os pacientes os mesmos. Perfeito, não necessariamente aparecem em todos os pacientes, alguns têm falta de atenção, outros têm falta de dificuldade em gravar as coisas, outros, em contrapartida, ficam mais lentificados, não têm vontade de fazer aquelas coisas, então existem características diferentes de depressão. Então, por exemplo, tem indivíduos que vão manifestar um tipo de característica, tem outros indivíduos que vão manifestar outro tipo de depressão. Nesse caso, quando o paciente chega e é identificado, caracterizado que ele está com depressão, existe basicamente um tipo de tratamento para a depressão ou mais de um tipo de tratamento, e quais são eles mais de um? Existem vários tipos de tratamento, né? Inclusive existem alguns tipos de depressão. Quando eles chegam até mim, que sou psiquiatra, né, eu acho que a maior parte dos pacientes que chegam até mim buscam a parte farmacológica do tratamento. Mas a gente tem a parte de terapia, né, que inclusive o Giliardi pode falar um pouquinho melhor pra gente aí. A gente tem algumas outras alternativas, como terapia ocupacional, por exemplo, né? Então a gente tem várias formas de se tratar a depressão, não necessariamente somente com a parte farmacológica, né? E dentro da população, né, que se encontra tendo esse tipo de síndrome, né, temos então mulheres e homens, tem uma maior aparição essa síndrome nas mulheres, ou nos homens, ou nas crianças? Qual é a população que mais... Criança é menos, tá? E homem e mulher, a prevalência é praticamente a mesma, assim, não muda muita coisa, tá? Então, as manifestações costumam ser um pouquinho diferentes, mas a prevalência ali é similar. Muito bem. Nesse momento em que a nossa comunidade vem vivendo de pandemia, né, fala-se muito de coronavírus, e a gente sabe que o isolamento tem um fator preponderante, até porque o ser humano ele é um ser social, né? A pergunta, primeiramente, qual é a incidência de depressão nesse contexto de pandemia, e se há também algum quesito ligado a quando a gente fala de condições genéticas para o ser humano? Assim, ó, Giliardi, isso é bem legal, assim, essa pergunta, porque antes eu vou começar com esses conceitos de genética e epigenética, né? A genética é aquilo que o indivíduo carrega proveniente da mãe e do pai, então ele vem assim de uma carga genética que a gente chama, né? E a epigenética seria a mistura desta carga genética com os fatores ambientais que a gente tem, né? Dando o gancho
na pandemia, tá? Então, eu vou trazer o exemplo do tabaco, tá? Para a gente poder exemplificar isso e ficar mais fácil das pessoas leigas entenderem. Eu tenho uma condição genética que me predispõe ao câncer de pulmão, tá? Ou seja, eu nasci com essa condição genética, só que eu não fumo, eu pratico atividade física, eu tenho uma vida saudável, tenho uma vida regrada. A chance de eu acionar essa carga genética é muito menor do que o contrário. Então, por exemplo, se eu fumo, se eu não pratico nenhuma atividade física e tenho essa genética dentro de mim, a chance de eu desenvolver um câncer de pulmão é muito maior, concorda? E o inverso é verdadeiro também, né? Por exemplo, eu posso ser um tabagista, claro que isso é a minoria das pessoas, posso ser um tabagista que não tem uma carga genética para desenvolver o câncer de pulmão, eu não vou desenvolver o câncer de pulmão, ainda que eu faça uso do tabaco. Então isso eu acho uma coisa importante. Agora, é questão de risco, né? Eu não vou me submeter ao risco, eu não sei qual é a chance que eu tenho de desenvolver um câncer de pulmão, então eu não vou ficar fumando por aí, nem vou deixar de praticar atividade física, nem vou ficar inalando fumaça toda hora, né? Então acho que esse é um ponto importante. A segunda coisa importante que a gente tem que falar, aí dando um gancho na epidemia que a gente tem vivido, é a questão do ambiente influenciando na depressão. Então, se eu tenho uma predisposição a ter um quadro de depressão, aí esse ambiente que a gente está vivendo, de isolamento, um ambiente distante da família, um ambiente de muita insegurança em relação ao trabalho, né? Um ambiente inseguro em relação à economia. Então é um ambiente que ele é um ambiente estressor, né? Ele me causa estresse, né? E ao ser submetido a esse estresse, alguns indivíduos vão desenvolver o quadro de depressão, outros indivíduos, independente de estarem submetidos ao mesmo estresse, não vão desenvolver a depressão. Agora, o que eu tenho percebido na prática é que tem aumentado o número de casos de depressão. Eu, pelo menos no consultório, tenho visto muito paciente idoso vindo para o consultório com quadro de depressão. Acho que essa distância familiar, o isolamento, né, o medo, né, de adquirir a doença, porque durante muito tempo as pessoas acima de 60 anos foram as pessoas que eram consideradas grupo de risco, né? Hoje a gente sabe já que a gente tem uma incidência um pouco maior entre os jovens aí também do que tinha no início da pandemia. Então eu acho que esses fatores deixaram essas pessoas muito vulneráveis à questão da depressão, assim, gente. Então é uma série, né? Uma série de fatores aí que acabam influenciando nisso. Certo. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Agradeço por ter nos recebido aqui no seu consultório, esclarecer essas dúvidas para os nossos telespectadores também. Eu que agradeço a oportunidade, então, de vocês terem me chamado para fazer essa entrevista. Quem quiser entrar em contato comigo é só acionar esse telefone aqui que vai estar embaixo da tela, tá? E espero ter ajudado alguém, ou pelo menos algumas pessoas, para poder entender um pouquinho mais sobre o tema e talvez ter um olhar um pouco mais sereno sobre o assunto, com menos carregado de menos preconceito e às vezes ajudando aquele indivíduo que está sofrendo com a condição. Você que está nos assistindo, que se percebe com alguns desses sintomas, algumas dessas situações que você acabou de ouvir, doutor, entre em contato com ele para que ele possa auxiliar você da melhor forma possível, para que ele possa tratar do seu problema, da sua síndrome, para que você possa estar de bem com a saúde, levando em consideração inclusive a nossa condição de pandemia. Giliard Dor, Dr. Luiz Felipe, meu muito obrigado a vocês pela entrevista maravilhosa. Bem, pessoal, vamos chamar o nosso apoio cultural. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais NC Saúde para você. Muniz Auto Center oferece a você mecânica em geral, correia dentada, revisão completa, troca de óleo, scanner, geometria em 3D de última geração e ainda pneus com o melhor preço do Brasil. Venha conferir Muniz Auto Center Joinville, Avenida Getúlio Vargas, 564, no Anita Garibaldi. Maior informações, ligue 3804-5283 ou pelo WhatsApp que é o 99232-2730. Muniz Auto Center Joinville. É tão bom encontrar um ambiente agradável para se alimentar, não é? Restaurante e Pizzaria Tipiti, comida típica brasileira.
Ambiente agradável, climatizado e muito espaçoso para você e sua família. Convide os amigos. Venha saborear o melhor da comida caseira. 6 tipos de carnes, 8 tipos de saladas e com direito à sobremesa. E à noite, aquele delicioso rodízio de pizza. Restaurante e Pizzaria Tipiti, Rua Anita Garibaldi, número 142, no bairro Anita Garibaldi. Para informações, ligue 3432-3681. E você que está assistindo o NC Saúde, meu muito obrigado. E quero dizer a você que a Muniz Auto Center Joinville preparou algo super especial para você para esta semana. Acompanha. Rodízio de pneus. Agende um horário com o consultor Muniz através do WhatsApp 992322730, que ele vai lhe dar como cortesia. E tem mais para você. Você vai ganhar um diagnóstico de 40 itens de segurança do seu veículo. Olha que maravilha! Esta é uma cortesia da Muniz Auto Center Joinville. Estamos de volta com o NC Saúde, querido telespectador. E quero lembrar você que amanhã, domingo, teremos a reapresentação deste programa a partir da 13h. Então, informe, avise seu parente, seu amigo e o seu vizinho para que amanhã, domingo, a partir da 13h, assista aqui na TVBE, canal 11, a reapresentação do NC Saúde dessa semana. E lembrando também que está passando no Facebook, olha só, na TV aqui, TV Brasil Esperança, canal 11, pelo Facebook também é você. E lembrando também, pessoal, que o Giliard Dora vai fazer um bate-papo bem bacana com a dona Carmen da UNTCE sobre enfermagem. Confira. Hoje estamos aqui na UNTCE, eu vou conversar com a dona Carmen, que é enfermeira, trabalha aqui na UNTCE e auxilia também na condução do curso e da instituição de forma geral, quando a gente fala de enfermagem e quando a gente fala de UNTCE. Bom dia, dona Carmen, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, muito obrigado também pelo convite, né? Tá certo. Então, quando a gente fala de enfermagem, como que a instituição vê a enfermagem e como que ela conduz o curso de enfermagem? É o atendimento humanizado. Nossa primeira linha de direção é formar profissionais habilitados tecnicamente, que tem embasamento teórico prático, mas com o foco da humanização no atendimento. Interessante. Quando a gente fala de atendimento e a condução teórico-prático, o que é mais difícil para o aluno? Porque quando o aluno vem para a instituição, ele vem com uma expectativa, né? Bastante. Ele vem com uma expectativa porque ele olha lá para a atuação prática, ele vê a pessoa, ele se imagina, né? Lá no hospital, lá no consultório, auxiliando, atendendo. Qual que é a parte mais difícil que a instituição percebe para o aluno? É a parte teórica, é trabalhar a expectativa, ou de fato é a parte prática, ou até a realidade, que às vezes é diferente da teórica e diferente da prática? Bastante. É assim, o aluno vem com as 3 dificuldades, na verdade. Ele vem com a dificuldade do teórico, né, porque ele tem que buscar também esse conteúdo, mas a ansiedade dele é uma grande expectativa, então ele chega já querendo começar o curso de trás para frente, como eu digo, né? Ele já quer estar lá na frente na urgência e emergência, mas ele não está ainda habilitado, então a parte prática é muito focada para o aluno, então assim, é a ansiedade dele mesmo. Então a gente, na nossa condução do curso, a gente trabalha as práticas desde o início, né, para ele já ir se ambientando com esse clima, já ir se ambientando com esse processo. Claro que aqui é um laboratório, né, mas já quebra essa ansiedade para quando eles chegarem lá na frente, né, no atendimento mesmo, eles já terem esse foco, né, já terem esse cuidado e mesmo assim eles se deparam com uma outra realidade, né. É interessante também que a senhora comentou sobre urgência e emergência. De forma geral, quando se vê o profissional da área da saúde, se vê urgência e emergência. Mas não é só isso essa é uma parte, talvez uma parte extremamente importante, sem dúvida, mas uma pequena parte de todo o trabalho. Quais são as outras áreas também que o enfermeiro, o técnico de enfermagem consegue atuar? Todas as áreas da área da saúde que se relacionam ao cuidado, à manutenção, à prevenção, o técnico atua, né? O profissional da enfermagem atua. Então, a prevenção, é como eu mesmo falo para os alunos em sala de aula, se você não sabe prevenir, não sabe orientar a pessoa a ter saúde, você vai ter ele lá na frente doente, que é um outro processo. Então, a gente já trabalha, já habilita o profissional desde a área da prevenção,
o curativo, né, e a manutenção da saúde. Essa talvez é uma das partes mais difíceis de manutenção da saúde, né? Porque exatamente. As pessoas às vezes não se percebem, né? Não sabem exatamente o que acontece com o seu próprio corpo. Não sabendo isso, a prevenção fica um pouco mais complexa, mais difícil, e aí acaba levando para um quadro patológico, de fato, um quadro de doença mesmo. E aí acaba indo para urgência e emergência, e que a gente vê ultimamente urgência e emergência bastante cheios, né? Levando inclusive para as unidades de terapia intensiva, que já estão cheias em todo o Brasil. Né? Então, nessas áreas, o enfermeiro, o técnico de enfermagem especificamente, também consegue atuar. Atua, e atua muito, na verdade, né? Porque ele é desde o cuidado básico até o cuidado mais complexo. Né? Nós estamos envolvidos em todos os cuidados, desde uma simples higiene, conforto, até uma medicação extremamente delicada na sua aplicação, nos cuidados. Né? Então, nós atuamos em todas as áreas, em todas as partes, né, desse cuidado. Dona Carmen, a gente sabe que eu trabalho na área da saúde também, e há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que trabalhavam na área da enfermagem eram mulheres. Né? Essa sempre foi uma grande observação que se foi feita. Atualmente, dadas as características de mudança de mercado, inclusive, isso continua sendo verdade ou isso vem mudando? Vem mudando. A gente tem a característica de ser mais feminino, né? Mais mulheres procuram, mas a gente está tendo muita procura de rapazes, de homens procurando o curso. Né? Então, todas as nossas turmas têm homens, né? Então a gente só está com uma turma que só está com um, mas assim as outras turmas todas, e a gente vê sempre procura, né? Só deem os detalhes do encaixe de horário, mas está tendo uma diferença, uma modificação sim no perfil, né? No perfil, né? Bastante rapazes estão procurando o curso sim, e até mesmo por causa da abertura do mercado, né? Então é uma chance realmente deles entrarem para o mercado de trabalho. Maravilha. Você que tem interesse em se tornar um profissional da área de saúde, técnico de enfermagem, venha para a UniTCE. A Dona Carmen pode auxiliar você com informações, na prática, na teoria, para que você se forme efetivamente com qualidade e que possa atender a demanda do mercado. Agradeço mais uma vez a Dona Carmen por ter aceitado o nosso convite, e eu deixo os últimos instantes para a senhora fazer as suas considerações finais. Então, na nossa escola, na UniTCE, é uma escola assim, voltada realmente ao atendimento da população, do público, né, de forma preventiva, curativa e manutenção. Nós passamos por todas as áreas, né, envolve o aluno em todos os conhecimentos e principalmente na prática. Né? Então, assim, vem conhecer que a gente demonstra, a gente mostra os laboratórios que a escola trabalha, faz uma visita em sala de aula, se for o caso, para o aluno realmente, quando vir para cá, se sentir seguro com a escolha que ele fez e que com certeza ele não vai se arrepender. Maravilha, muito obrigado. Carlos, é com você. Giliardi Dor, Dona Carmen, UniTCE, obrigado. E pessoal, matrículas abertas para você que quer se tornar um profissional da enfermagem. Olha só que maravilha. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso programa? Vamos falar agora com o pessoal da Uninter. Confira. A Uninter, no Brasil, ela existe há 25 anos. A matriz fica em Curitiba, mas nós temos mais de 800 polos espalhados pelo Brasil. Há 25 anos nós pensamos na educação à distância. Apesar do nome ser à distância, nós procuramos ser o mais presencial possível. Aqui no estado de Santa Catarina, nós temos cerca de 56 polos que podem atender você da melhor forma possível. E você sabia que aluno Uninter é aluno Uninter em qualquer lugar do Brasil? Você sendo aluno Uninter aqui em Joinville, você, porventura, passando as férias lá em Fortaleza e tendo que fazer uma atividade acadêmica ou tendo uma dúvida, você pode se dirigir no polo lá de Fortaleza? Porque você é aluno Uninter em qualquer lugar, inclusive agora em Tóquio, inclusive em Boston, nós temos mais de 13 unidades internacionais também, senão não valeria o nome, né? Aliás, nós somos Centro Universitário Internacional. Aqui em Joinville nós estamos há pelo menos 10 anos.
com a nossa gestão, com a minha e da minha sócia Débora Veneral, que também é diretora da Uninter lá da Matriz, nós estamos há 5 anos frente a esta gestão. E aqui na Avenida Getúlio Vargas, 841, nós estamos esperando você com um polo fantástico, lindo, que foi agora recentemente todo reformado. E você deve estar perguntando o porquê que nós estamos aqui no programa Norte Catarinense Saúde. Porque, como o nosso amigo Carlos falou, educação é saúde, autodesenvolvimento é saúde. E nós estamos levando até você esse autodesenvolvimento. E nós sempre falamos o seguinte, que a transformação, a carreira, pensar naquilo que você quer como sonho é saúde. Ou você nunca se perguntou naquilo que pode melhorar o seu salário, naquilo que pode melhorar a sua vida, naquilo que você vai fazer amanhã? E caso você tenha alguma dúvida em relação a isso, eu faço um convite a você. Venha até a Uninter, venha até a Getúlio Vargas, 841, venha conversar com a Adrineia, com a Gabriela, que elas farão toda a orientação de carreira para vocês. A Uninter, nós temos um atendimento todo personificado. Você quer saber a diferença da personificação para personalização? Personificação significa que você é importante para nós. Você é tratado como alguém especial. Nós acreditamos no seu sonho. Nós acreditamos na sua proposta de vida, queremos entendê-la para que nós consigamos fazer com que você chegue até lá. E quando você vem até nós traçamos um caminho com você. E esse caminho, ele inicia no seu curso e ele termina, sabe quando? Ele não termina, porque nós criamos esse relacionamento. Nós queremos ver você formado, bem empregado, ou quem sabe com uma empresa. E a Uninter, quando eu digo a Uninter sou eu, a Uninter é você, a Uninter é toda a nossa estrutura, é a Adrineia, a Gabriela, a Rosângela, a Vanice, os nossos tutores que estão aqui, são essas pessoas que acreditam também no seu propósito de vida. E aí você deve estar me perguntando, quem é que está falando que ainda não se apresentou, né? Meu nome é Daniela Henschel e eu sou diretora aqui da Uninter, gestora aqui da Uninter e que tem como propósito de vida levar até vocês toda a nossa estrutura, todas as pessoas que estão aqui têm esse mesmo propósito. Então vem aqui para a Uninter que nós iremos direcionar qual é o melhor curso, qual é a melhor forma para você estudar de maneira bem objetiva. Vem aqui conversar com a gente na Avenida Getúlio Vargas 841. Faça por você hoje. E essa é a pergunta que eu tenho para te instigar a pensar de maneira saudável o que você tem feito por você. Está certo? Até o próximo programa. Um grande abraço. Estamos de volta, pessoal, com o NC Saúde. Infelizmente, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, mas amanhã teremos reapresentação a partir da 1 da tarde. Então, pessoal, não esquece, amanhã, às 13 da tarde, o NC Saúde com você. Mas antes de terminar o programa, pessoal, quero perguntar a você que está me assistindo, como está o documento do seu carro? Quero convidar você a visitar a Ronan Despachantes, transferência, primeiro emplacamento, tudo isso em até 18 meses no cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu. Ronan Despachantes parcela a transferência, o documento, o primeiro emplacamento do seu carro em até 18 meses. Telefone do Ronan na telinha para você e obrigado a você, Ronan. E também quero falar, doutor, sobre como é que está o vidro do seu carro, seu para-brisa, como é que está? Está trincado? E pior que está trincado. Está trincado. Kartec Auto Vidros, pessoal. Venda, instalação, troca de para-brisas e vidros também. Kartec Auto Vidros há 12 anos já. O Beto trabalha com para-brisas e vidros. Então, se você quer trocar o seu para-brisa, procure a Kartec Auto Vidros. Telefone e endereço na telinha para você. Agora sim, pessoal, desejar a você um bom dia, um bom final de semana e uma ótima semana a você, a todos os familiares, com muita paz, saúde e Deus no coração. O meu muito obrigado a você que está nos assistindo e que amanhã temos reprises.
Um bom final de semana para você e nos vemos no próximo sábado. Tchau, tchau.